E aí, pessoal, preparem-se para mergulhar em um dos períodos mais tensos e fascinantes da história, a Guerra Fria. Ao contrário do que o nome sugere, não estamos falando de um conflito militar direto, com explosões e batalhas épicas. Nesse vídeo, vamos explorar 10 fatos surpreendentes sobre esse período que você precisa saber. Prepare-se para descobrir segredos, curiosidades e histórias incríveis da Guerra Fria. Tudo começou após o fim da Segunda Guerra Mundial. As duas superpotências da época, Estados Unidos e União Soviética, emergiram com ideologias e objetivos bem diferentes. De um lado, o capitalismo americano, defendendo a democracia e a liberdade individual. Do outro, o comunismo soviético, promovendo a igualdade social e o controle estatal. Em 1946, Winston Churchill fez um discurso histórico, alertando para a crescente influência soviética na Europa Oriental, descrevendo a situação como uma cortina de ferro. A partir daí, a corrida armamentista se intensificou, a espionagem se tornou um jogo de gato e rato, e o mundo passou a viver sob a sombra de um possível apocalipse nuclear. Em 1957, o mundo assistiu em choque ao lançamento do Sputnik, o primeiro satélite artificial a orbitar a Terra. O feito, realizado pela União Soviética, foi um marco na história da humanidade. A resposta americana veio com a criação da NASA e investimentos maciços em pesquisa e desenvolvimento. A corrida espacial culminou com a chegada do homem à Lua em 1969, uma vitória incontestável para os Estados Unidos. A competição acirrada impulsionou a criação de tecnologias que moldaram o mundo moderno, como satélites de comunicação e computadores. Sem a Guerra Fria, talvez levasse muito mais tempo para alcançarmos tais avanços. A espionagem sempre existiu, mas durante a Guerra Fria, ela se tornou uma arte obscura e sofisticada. Agências de inteligência como a CIA e a KGB recrutavam espiões e usavam tecnologias de ponta para roubar segredos e influenciar eventos globais. Em 1962, Rudolf Abel, um espião soviético preso no ZITIL, foi trocado por Francis Gary Powers, um piloto americano capturado pela União Soviética. A troca, realizada em uma ponte em Berlim, se tornou um símbolo da Guerra Fria, um jogo de xadrez tenso e arriscado. Em 1961, a Alemanha Oriental, sob o controle da União Soviética, ergueu um muro que dividiria Berlim por quase 3 décadas. O Muro de Berlim, construído para impedir a fuga em massa de cidadãos para o lado ocidental capitalista, se tornou um símbolo poderoso da opressão e da divisão do mundo durante a Guerra Fria. O muro começou de forma improvisada, como uma cerca de arame farpado, erguida durante a noite. Aos poucos, a estrutura foi sendo reforçada com concreto e torres de vigilância, tornando-se uma barreira física e ideológica intransponível. Famílias foram separadas, vidas foram perdidas tentando cruzar a fronteira. A queda do muro, em 1989, marcou o fim simbólico da Guerra Fria e o prenúncio de uma nova era. Em 1950, a Península Coreana se tornou um campo de batalha da Guerra Fria. A Coreia do Norte, comunista, invadiu a Coreia do Sul, capitalista, dando início a um conflito sangrento que duraria 3 anos. Os Estados Unidos, apoiando o Sul, e a China, aliada ao Norte, se envolveram diretamente no conflito. A guerra terminou em 1953 com um armistício e a divisão da península em 2 países, Coreia do Norte e Coreia do Sul. O conflito nunca teve um fim oficial, deixando cicatrizes profundas na região e um legado de tensão que persiste até os dias de hoje. Em 1947, o presidente americano Harry Truman anunciou ao mundo uma nova estratégia para conter o avanço do comunismo, a Doutrina Truman.
Essa política previa ajuda econômica e militar a países ameaçados pelo comunismo. A doutrina Truman moldou a política externa americana durante a Guerra Fria, levando ao envolvimento dos Israel em conflitos como a Guerra da Coreia e a Guerra do Vietnã. A lógica era simples: impedir a expansão do comunismo a qualquer custo. A doutrina Truman teve um impacto profundo nas relações internacionais e moldou o cenário geopolítico do pós-guerra. A partir da década de 1950, o mundo passou a viver sob a sombra de um novo tipo de terror: o medo de um holocausto nuclear. Em 1962, o mundo chegou perto demais do abismo durante a crise dos mísseis de Cuba. A descoberta de mísseis soviéticos em Cuba, a apenas 145 quilômetros da costa americana, levou a um impasse tenso entre Estados Unidos e União Soviética. Por 13 dias, o mundo prendeu a respiração, temendo um ataque nuclear iminente. A diplomacia prevaleceu no final, mas a crise dos mísseis de Cuba expôs a fragilidade da paz e o perigo real da corrida armamentista nuclear. A Guerra Fria não se limitou aos campos de batalha e às salas de reunião. Ela invadiu os lares e mentes das pessoas por meio da cultura pop. Filmes, músicas, livros e até desenhos animados se tornaram armas ideológicas, usadas para promover valores e criticar o inimigo. Nos Estados Unidos, Hollywood produziu filmes de espionagem como James Bond, que retratavam os soviéticos como vilões cruéis e calculistas. Do outro lado da cortina de ferro, a propaganda soviética exaltava o heroísmo do povo e a superioridade moral do comunismo. Mesmo após o fim do conflito, as imagens e narrativas criadas durante esse período continuam a influenciar nossa percepção da política e da sociedade. A rivalidade acirrada entre Estados Unidos e União Soviética impulsionou uma corrida tecnológica sem precedentes. Ambos os lados investiram pesadamente em pesquisa e desenvolvimento, buscando a supremacia em áreas como a exploração espacial, a computação e a energia nuclear. Um dos resultados mais surpreendentes dessa corrida foi o surgimento da internet. A ARPANET, precursora da internet moderna, foi criada pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos no final da década de 1960 como uma forma de conectar universidades e centros de pesquisa. A ARPANET evoluiu ao longo das décadas, dando origem à internet que conhecemos hoje, uma ferramenta poderosa que conecta bilhões de pessoas ao redor do mundo. A Guerra Fria chegou ao fim em 1991 com a dissolução da União Soviética. No entanto, suas consequências ainda são sentidas até hoje. O mundo bipolar da Guerra Fria deu lugar a uma nova ordem mundial, mais complexa e multipolar. A corrida armamentista deixou um legado de arsenais nucleares que ainda representam uma ameaça à humanidade. Conflitos geopolíticos como a guerra na Ucrânia reacendem as tensões entre Rússia e Ocidente. Compreender a Guerra Fria é essencial para entender o mundo em que vivemos. E aí, pessoal? Gostaram de conhecer um pouco mais sobre os segredos e as esquisitices da Guerra Fria? Se você curtiu esse mergulho no passado, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E aí, qual desses fatos você achou mais surpreendente? Compartilhe sua opinião nos comentários. Até a próxima!